Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é cálculo de elementos da função exponencial. Então, como vocês já estão percebendo, nós já estamos vindo de algumas séries de assuntos em relação à função exponencial. E hoje nós vamos abordar o cálculo de elementos da função exponencial. Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos e algumas propriedades que vocês já estudaram em anos anteriores, para que a gente consiga trabalhar a função exponencial. Então, acompanhe comigo o nosso material e façam as suas anotações. Vamos lá. Então, olha só. Primeiramente, nós temos a situação para exemplificar a função exponencial. Então, vocês estão vendo aí na telinha de vocês multiplicar para crescer. O que significa dizer isso? Uma das aplicações da função exponencial é o crescimento populacional ou da colônia de bactéria. Então, nesse caso, vocês vão perceber que certa situação de bactérias, elas começam a partir de uma primeira bactéria. E aí, em seguida, elas vão proliferar de forma, ou como comumente é falado, ela crescerá exponencialmente. Então, isso implica dizer que elas vão crescer de forma muito rápida. Então, nesse caso, é utilizado alguns estudos em relação à potenciação, onde nós temos um assunto em que nós temos um conjunto de números, onde eles iniciam-se com simples números e explodem rapidamente. Então, nesse caso, que vocês percebem aí na figurinha, nós temos a primeira bactéria, e aí quando ela passa para o estágio 2, ela já se divide em duas. Na etapa 4, de duas, ela subdivide em 4, e assim sucessivamente. Esse processo, dentro da matemática que nós estudamos, ela tem um conceito primordial, que é chamada função exponencial ou equações exponenciais. São situações em que ela começa pequena e rapidamente há um crescimento, tanto crescente quanto decrescente, quando eu falo em relação à parte geométrica ou representação gráfica da função exponencial. Tudo bem? Então, olha só. Na função exponencial, nós temos o seguinte conceito. Nós vamos considerar um número real A positivo, tal que o A é diferente de 1, conforme vocês estudaram na aula anterior, e a função exponencial de base A, ela é dada de reais em reais, representada pela f de x, onde nós temos um A elevado a x. Essa é a função. E aí nós temos algumas propriedades que são peculiares a essa função. A primeira delas é que, quando eu tiver, por exemplo, bases iguais, os meus expoentes, nós vamos somá-los, certo? Essa é a primeira propriedade. E essa propriedade, ela advém lá da potenciação, certo? A minha segunda propriedade na função exponencial, ela diz o seguinte: quando eu tiver uma f de 1, essa f de 1 terá a imagem igual ao próprio elemento de A. Ou seja, se o meu A, por exemplo, for 2, então a minha imagem será 2. E assim sucessivamente. A terceira propriedade, ela vai indicar, por exemplo, se a função é crescente ou decrescente. E aí nós já vimos esse estudo anteriormente. Quando ela é crescente? Quando o meu A dessa função exponencial é maior que 1. E quando esse A estiver no intervalo entre 0 e 1, nós teremos aí uma função decrescente. Tudo bem? Um outro ponto relevante para o nosso estudo de hoje é em relação à definição de potenciação. E aí vocês percebem pela definição que nós temos um número elevado a n, ou enésimo termo, onde esse enésimo termo vai implicar de n vezes que esse número vai se repetir. Exemplo, se eu tiver, por exemplo, ali 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, que é a mesma coisa, nós vamos ter esse 2 se repetindo 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Então, nesse caso,
nossa resposta de potenciação é 8, porque 2 elevado ao cubo, na verdade, é a distribuição desse 2 se repetindo 3 vezes. E aí, quando você obtém esse produto, tem como resposta 8, certo? Um outro exemplo. Se eu tiver 3 elevado à segunda potência, ou ao quadrado, você vai distribuir esse 3 num conjunto de repetição de 2. Ou seja, 3 vezes 3. E aí nós vamos ter 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9, porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Então, olha só. Dessa definição, ela vai se desdobrar em 5 propriedades fundamentais da potenciação. E aí a primeira dela é produto de potência da mesma base. O que significa dizer, professor? Então, nesse caso, nós vamos ter bases iguais, o nosso A, onde no expoente eles são diferentes, ou pode ser iguais também, certo? Mas nesse caso, por exemplo, de serem diferentes, eu tenho um M na primeira potência e um N na segunda potência, mas as bases são iguais. As bases sendo iguais, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então veja o exemplo ao lado. No exemplo ao lado, nós temos aí 5 à quinta potência vezes 5 ao quadrado. A base, ela é igual. Quem é a base? É o 5, certo? E os expoentes? Os expoentes aí são diferentes. Nós temos o expoente 5 e o expoente 2. Então, nesse caso, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade. Na segunda propriedade, nós temos que o quociente de potências de mesma base, nós vamos subtraí-las. Ou seja, eu tenho lá um A elevado a M dividido pelo um A elevado a N, nós podemos simplificar isso como meu A, se repetindo uma vez, e subtraindo os expoentes. Então, nesse caso, ficará M menos N. Veja o exemplo. 12 elevado à oitava potência, dividido para 12 elevado a menos 2. Então, nesse caso, vocês têm a base 12, então vocês vão repetir, e subtrair o expoente. Como ficará? 8 menos, aí entre parênteses, o menos 2. Vocês farão agora com cuidado o jogo de sinal, do produto de sinais, certo? Menos vezes menos, e aí vai ser um número positivo como resposta. Então, nesse caso, somando os expoentes, nós temos 12 elevado à décima potência. Tudo bem? Vamos lá, a terceira propriedade. Ela diz o seguinte, potência de potência. Então, nesse caso, nós temos aí uma base A e nós temos 2 expoentes se multiplicando. Então, nesse caso, é normal. Você só vai simplificar tirando o parênteses e os expoentes eles vão se multiplicar. Tudo bem? Na quarta potência, ela tem aí potência de produto. Ou seja, nós temos aí o A elevado a 1 vezes o B elevado a 1, que, por sua vez, essas duas potências estão elevado a N. Então, nesse caso, eu vou multiplicar o expoente que está fora do parênteses com o que está dentro. Então, nesse caso, 1 vezes N é N, ou seja, A elevado a N. Da mesma forma vai acontecer para o B. B elevado a 1 do expoente de B vai ficar N. Então, nesse caso, é B elevado a N. Tudo bem? E a última propriedade diz o seguinte, que é a potência de quociente. É da mesma forma da anterior. Eu vou ter aí um expoente fora do parênteses, em que ele está multiplicando os expoentes que estão dentro do parênteses com a base A e B. E aí, esse N ele vai se sobrepor em relação a meu expoente, certo? Pela unicidade que há em relação a essa propriedade. Beleza? Agora nós vamos falar da potência de um expoente negativo. Como vocês viram, quando se tratar de expoente de número negativo, nós vamos ter a inversa desse número. Por exemplo, eu tenho aí
a elevado a menos n. Então, nesse caso, nós vamos passar esse valor dessa representação como um denominador, e o 1 ficará como nosso numerador nessa situação, ou seja, a nossa inversa dessa potência. E nós temos o último caso, que é em relação à potência de expoente racional. Quando nós tivermos um expoente na forma de fração, vocês irão redistribuí-lo na forma de radical, conforme vocês verem aí na sua telinha, tudo bem? Agora nós vamos relembrar um pouquinho da radiciação. Ela é uma situação inversa da potenciação. Por exemplo, meu raiz quadrada de n, aliás, raiz quadrada de a com índice n. Então, nesse caso, nós temos valor igual a b. Por quê? O nosso b ele vai repetir n vezes. Então, quando se extrair essa n vezes, nós vamos se deparar com uma radiciação. E para isso, nós vamos trabalhar algumas propriedades da radiciação, do desdobramento das propriedades de potenciação. Então, nesse caso, quando nós tivermos aí radical com índices iguais, nós podemos suprimir e simplificar num radical só de mesmo índice. Da mesma forma, quando acontece com uma constante, certo? Eu posso distribuir uma constante para esse radical para simplificar uma situação, conforme a sua segunda propriedade. Da mesma forma, quando eu tiver a raiz n de um número fracionário, eu posso reescrevê-la de forma distributiva, onde nós vamos obter aí 2 radicais, conforme a propriedade da radiciação. E nós temos também a potência de um radical. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar a potência pelo expoente que há nesse número dentro do radical, certo? E nós temos também multiplicação de radicais, ou produto de radicais. Então, nesse caso, vocês vão perceber que há índices diferentes no radical. Então, eu posso, utilizando a propriedade, em que posso multiplicar esses índices para simplificar esse radical, conforme vocês verem na sua telinha aí e no exemplo ao lado. Tudo bem? Pessoal, olha só. Nosso estudo de hoje sobre o cálculo de elementos de uma função exponencial, é necessário que vocês conheçam a potenciação, as propriedades e as propriedades de radiciação, para que vocês consigam aplicar os seus conhecimentos em relação à função exponencial. Tudo bem? Uma boa aula e até a próxima!